como qualitativo, participação. Isabelle, bom dia. Olá, Débora. Professor, o senhor pode enviar o e-mail novamente? Sim, sim. Eu ia fazer isso. Vou botar e-mail e a chave na sala de aula aqui para vocês. A chave é essa daqui. Repassem para todos, tá? Bem, ficou uma atividade da página 19, se não me engano. Vou resolvê-la aqui com vocês rapidão. E a gente vai falar um pouquinho de conteúdo novo, concentrações, que é a parte aspectos, né, aspectos qualitativos de concentração, né? A gente vai aprender a fazer o cálculo de concentração comum, vamos aprender o que é um título em massa, título em volume, concentração em quantidade de matéria, mol por litro, e vamos ver o que é parte por milhão e parte por bilhão. Também conhecido como ppm e ppb. Vocês vão ver uns cálculos bem simples, aquele mesmo cálculo que o seu Zé calcula no final do mês, lá no caderninho, não tem? Para cobrar da gente depois. É uma coisa mais ou menos assim. Então, deixa eu espelhar para vocês aqui as questões, para a gente poder debater. Lembrando que na prova eu vou cobrar muito mais a questão de curva, tá? Essa parte de solubilização, até porque esses 2 meses é muito curto, né? Foi muito curto, e a gente só tem uma aula, e eu não consigo contemplar tudo, infelizmente. Então, na primeira questão, na página 19, tem aí. Existem algumas espécies de peixes que, para respirar, necessitam de maior concentração de gás ou oxigênio dissolvido na água. Explique por que os salmões são peixes típicos de regiões frias. Quando a gente fala de solubilização, né, a solução aqui, solução de líquido e gás, a interatividade aqui tem que existir por 2 fatores. Quais? Pressão e temperatura. Então, esses 2 fatores aqui são importantes para que ocorra esse tipo de solução entre líquido e gás. E, especificamente, a gente pode remeter isso daí à teoria de Henry, né, ou lei de Henry. Tem uma formulazinha que eu até mostrei para vocês no slide. Tá certo. Então, tem uma formulazinha que eu mostrei. Nessa fórmula, ela tem a solubilidade, é igual a constante de solubilidade, e a pressão exercida nessa solução. Então, tem uma formulazinha que a gente pode calcular, só que não vou cobrar cálculo aí, né? Não está relacionado a cálculo. Aí nós vamos usar a teoria em função dessa fórmula aí. Então, vamos lá. O salmão, como ele está dizendo, ele tem preferência a águas frias, né? Regiões frias. Justamente porque lá, pela baixa temperatura, a baixa temperatura vai fazer com que o oxigênio permaneça solúvel na água. O oxigênio é mais solúvel lá. E, consequentemente, o salmão adora essas águas porque tem muito oxigênio. E não é à toa que a carne do salmão é uma carne apreciada justamente por ela ser, como é que eu digo, saudável, né? Pelo fator a oxigenação que existe presente nas regiões, que está vinculada aí a esse processo da lei de Henry. Ok? Então,
Quanto mais frio for, né, quanto mais baixa a temperatura, mais solúvel esse gás será. Isso não vai acontecer, por exemplo, com os refrigerantes, né? Então, chego lá no refrigerante, abriu lá, né, a tampinha e tal, não tá um refrigerante muito legal, não. É aquele de 5 litros, sabe? Então, aqui tem aqui a propaganda, Coca-Cola, né? Então, quando você abriu, faz aquele barulhinho, começa a ver o desprendimento do gás, porque você mexeu com quem primeiro? Você mexeu com a pressão, né? A partir do momento que você fez a abertura aqui da garrafa. Você vai começar a ver as bolinhas subindo, né, na solução. E com o passar do tempo, com a temperatura ambiente, você vai observar que não vê mais o movimento das bolhas, né? Que ocorreu o total desprendimento desse gás. Então, isso é porque a temperatura ambiente, ela é grande, é alta, né? Então, se eu tenho temperatura ambiente grande, a tendência é que o gás vai embora. O gás, ele é volátil, né? Então, é justamente pela questão da temperatura. E essa, gente, é a explicação aí da preferência do salmão para águas frias, né? Lá tem muito mais oxigênio pela baixa temperatura. Esse oxigênio permanece mais tempo solúvel na água. Deu para entender isso? Sim? Posso prosseguir? Vamos lá. Considere as informações a seguir e responda as questões 2 e 3. Aqui que nós estamos vendo é uma tabelinha que vai informar a solubilidade de um determinado, no caso, brometo de potássio, né? E as temperaturas vocês observam, 30 graus, 50, 70, e vê aqui a quantidade máxima de solubilização que pode acontecer a essas temperaturas. Então, esse processo aqui eu posso até colocar para vocês, ó. É a saturação. Quando vocês observam esse grama de brometo para 100 gramas de água, é uma regra. Então, todo e qualquer elemento, né, todo qualquer composto, ele tem essa relação de a quantidade de massa do soluto que vai ser dissolvido em 100 gramas de água. Lembrando que a água é o solvente universal. Então, a quantidade máxima. Por isso que eu chamo de saturação. Porque se eu ultrapasso isso daí, eu posso até ter aí o que nós chamamos de saturação de corpo de fundo. Né, ó, por exemplo, aqui está dizendo que nós temos 70 gramas de brometo de potássio, formulazinha é essa, para 100 gramas de água. Então, se você for tentar solubilizar 80 gramas, não vai solubilizar tudo. Só solubiliza quem? Os 70. Vai sobrar 10. Essas 10 gramas você consegue ver no recipiente. Então, passa a ser uma solução saturada com corpo de fundo, porque tem uma quantidade mínima, né? Que não pode ultrapassar muito. Aí, se ultrapassa muito, nós classificamos como sendo supersaturado. Então, nós temos que levar sempre em consideração essa informação da quantidade de soluto para a quantidade de água ali referente à solução. Tá ok? Deixa eu só apagar essa parte aqui, que eu vou precisar de espaço. Vocês estão conseguindo visualizar bem as letras? Tá? Dá para visualizar normal? Sim. Dá para entender? Pois bem. Qual é a massa de brometo, de potássio, necessária para saturar? Para saturar é para chegar no limite, né? Chega no limite da quantidade de soluto que vai ser dissolvido para 100 de água. Então, em 50 graus, perdão, vou botar aqui, em 50 graus, eu vou olhar para cá. Quantos gramas eu saturo? 80. Então, letra A, quanto é? 80 gramas. 80 gramas. Simples assim. 80 gramas. Ali é o máximo que pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Isso na temperatura de 50 graus. Vocês têm que lembrar sempre isso. Quando eu vou aumentando a temperatura, vai aumentando a capacidade de solubilidade. Então, vou conseguir solubilizar mais gramas, né, por exemplo. Então, se eu tivesse colocado os 80 dos 70 que eu disse,
como dei o exemplo no início. Aqueles 10 gramas eu posso solubilizar como? Aumentando a temperatura. Se aumenta a temperatura, tem essa possibilidade. Tudo bem? Então, 200 gramas de água a 70 graus. Aliás, 200 gramas de água, você está notando, inclusive, que aqui dobrou, né? Vai ficar 180. 180, 2 vezes. Não precisava nem calcular. Mas tem aluno que gosta de fazer isso, né? Então, vamos lá. A 70 graus, está dizendo isso. 90 gramas aqui, do sal para 100 da água, né? Para 100 gramas da água. Então, ele disse que aqui é 200, dobrou. Dobrou a quantidade de água. Então, consequentemente, ele vai conseguir solubilizar mais solutos, né, não? E no caso aqui, para saturar com essas 200 gramas, para ficar no limite, nós vamos ter uma massa de 180. 180 gramas, que é o dobro de quem? Do brometo de potássio. Então, essa é a resposta da letra B. Simples assim. Não tem muito o que, assim, muita dificuldade quando você consegue relacionar a quantidade de solutos para 100 gramas de água. Tudo bem? Vamos prosseguir? Uma solução, lembrando que daí é a atividade da página 19, para quem está chegando agora, tá? Depois de terminar essa atividade, eu vou entrar em conteúdo novo, no capítulo 2. Então, uma solução foi preparada a 30 graus, dissolvendo-se 40 gramas de brometo. Então, tá aqui a quantidade de massa. Em 100 gramas de água. Ele disse isso daqui pra gente, né? 40 gramas do brometo para 100 gramas de água. Isso daqui é a solubilidade desse elemento, né? A essa temperatura de 30 graus, né? Que é o que ele quer saber. Essa solução é saturada? A gente vai ter que voltar para o gráfico, né? Bora olhar para o gráfico aqui. 30 graus, satura com 70. Voltando para a questão, ó, o Vitor usando que não, né? Aqui tem quantos gramas para 100? 40. A regra para 30 graus é 70, né? 70 gramas. Isso é sinal de que, se eu fazer a diferença aqui, nós temos 30 gramas ainda para ser dissolvidas, né? 30 gramas ainda para ser dissolvidas. Então, não vai saturar. Essa solução, ela passa a ser insaturada ou não saturada, como no livro fala, né? Ela é não saturada, tá ok? Então, simples assim, tá? Vincula sempre ali a solubilidade e faz a relação na quantidade de soluto que a questão vem adicionar. Vamos para a quarta. Analise o preparo. Deixa eu tirar bem aqui esse negócio da frente, está bem na minha frente, não consigo ver, pronto. Analise o preparo de três soluções de brometo de potássio, né, na temperatura de 50 graus, e responda as questões, de 4 a 6. Então, estamos aqui a solução A, B, C, aqui a quantidade de soluto adicionado, 40 gramas, 20 gramas, 100 gramas. Na quarta, classifique em saturada ou não saturada cada solução analisada. Veja, ele não pediu super saturada. Ele está fazendo aqui, a Isabela está dizendo que A é não saturada. Tá certo. Ele está fazendo aqui a relação de solução saturada com corpo de fundo. Que é justamente o que a Isabela está dizendo para mim. A letra A é não saturada, né? Não saturada. Se a gente for ver 50 graus lá naquele gráficozinho lá, né? Ele está muito além, não é isso? Então, a letra A é não saturada. A Isabela está muito rápida, todas as respostas não estou conseguindo ler. Bem, então, a primeira é não saturada. A B, C, o Vitor dizendo que C é saturada. A letra B, ela é o que, a letra B? Saturada ou insaturada? Saturada também, né?
Não é isso? Sim. Que inclusive é chamada saturada normal, que cheguei no ponto, né? E na letra C, ela também é saturada, só que ela é saturada com corpo de fundo. Coloque essa observação aí, tá? Por que com corpo de fundo? Porque se você pegar a diferença desse com esse, você vai ver que vai ficar sem solubilizar quantos gramas? Né? 100 menos 80, 20 gramas, né? 20 gramas aqui, ó. Eu coloco 100 menos 80. 20 gramas, eu vou ver aqui, ó. Os 20 gramas estão aqui, ó. Ele não dissolveu. Tem uma quantidade aí que ficou no fundo, ela continua sendo saturada. Mas como essa quantidade é pequena, ó, 20 gramas só. Agora, se eu digo, por exemplo, que eu tenho 90 gramas, é muito grande. Aí, mesmo se eu aumentar a temperatura, eu não vou conseguir dissolver tudo. Né? Então, é muito grande para ocorrer essa dissolução. Então, nós temos letra A não saturada, letra B saturada, letra C saturada com corpo de fundo. Tudo bem? Deu para visualizar esse negócio do corpo de fundo que eu falei? É uma quantidade não tão grande, tá? Que vai sobrar no processo de solubilização e a gente considera como sendo corpo de fundo. Quinta, apenas uma das soluções está saturada e apresenta corpo de fundo. Identifique e calcule a massa desse corpo. É a C, né? Acabei de fazer ela, meio sem querer eu fiz, né? É a C. Se você pegar 100 gramas menos os 80, aí vai dar os 20 gramas que eu tinha colocado no início, né? Então, a letra C é a saturada com corpo de fundo. Não esquece que para ser corpo de fundo, saturado com corpo de fundo, essa quantidade de sobra não pode ser muito grande. Tipo, eu tenho 80 para saturar, mas sobrou 75. Então, eu vou chamar de saturada com corpo de fundo. Ela é super saturada. Aí passa a ser super saturada. Sexta questão. Qual das três soluções encontra-se mais diluída? É o Vitor Hugo, é isso aí, Vitor Hugo. É o A. Então, quando a gente fala de diluição, a gente lembra o seguinte, que vem a ser diluição. Na diluição, perdão, eu tenho pouco soluto e tenho muito solvente. Isso é diluição. Concentração, que é o nosso próximo conteúdo. Só um minutinho, eu vou pedir licença para vocês, eu vou espirrar. Eita, desculpa, gente. Obrigado. Amém. Concentração é o contrário, né? A concentração é a gente vai ter mais soluto e menos solvente. Então, a resposta letra A. Não é verdade? Vamos passando. Aqui é o espaço para resolução. Mas como é tão pouco, então não tem problema. Bora ver esse próximo. Observe o diagrama a seguir que mostra a solubilidade de duas substâncias e responda as questões de 7 a 12. Nós temos dois gráficos. Eu só relembrar vocês aqui uma coisa. Temos soluções do tipo endotérmica, e temos as exotérmicas. Quando eu digo que uma solução é endotérmica, é porque ela solubiliza com o aumento da temperatura, né? Se aumenta a temperatura aqui, ó, mais solúvel será aquele sal na solução. Quando eu digo que ela é exotérmica,
é que ela vai solubilizar se eu diminuo a temperatura. Como é que a gente acompanha isso em gráfico? O endotérmico, o gráfico é uma crescente. No exotérmico, ele vai cair, ó. Quando ele está caindo, está dizendo o quê? Porque se eu estou aumentando a temperatura, ele está ficando cada vez mais insolúvel. Nitrato de potássio. Né? Nitrato de potássio ele é totalmente endotérmico, tá vendo? Ele está lá em cima. A gente vai fazer a relação em cima disso. Bora lá, Isabela. Sétima. Qual substância é mais solúvel a 10 graus? Vamos para o grau, a temperatura daqui embaixo. É o a 10 graus. Aqui, ó. É o nitrato. Aliás, é o cloreto, verdade, tá lá em cima. Correto, Isabela. Tá bem aqui, ó. É o cloreto. A 10 graus ele é mais solúvel, ele tá lá em cima. Né? Se quisesse puxar aqui para uma quantidade que ele pode dissolver, puxaria, não tinha problema, né? Lá no gráfico. Então, o cloreto, ele é mais solúvel a 10 graus. Então, bota aqui, ó, NaCl. Alguém falou alguma coisa aí no chat? Como eu estou acompanhando agora no celular, ainda estou me acostumando a ouvir minha voz atrasada. Aí fico assim, meio perdido. Porque fica melhor para eu poder ter interatividade com vocês. Qual substância é mais solúvel a 60? Bora lá. Aí agora é o nitrato, né? O nitrato é mais solúvel a 60. Tem aqui a quantidade, inclusive, de massa que ele vai dissolver nessa temperatura. Para poder saturar. Então, bem aqui, né? Então, o nitrato, ele é mais solúvel a 60. No caso, você vê que ele é endotérmico, né? Quanto maior for a temperatura, né, isso, mais solúvel ele vai ser. Diferente do cloreto, você vê que quanto mais aumenta a temperatura, ele está baixando, né? Faz isso, né? Ó. Até ficar quase constante ali a 100 graus. A nona questão. Qual quantidade de cloreto de sódio devemos adicionar a 100 gramas de água a 30 graus para obter uma solução saturada? Bora lá. É cloreto de sódio, né? Então, a gente vai tracejar até o cloreto aqui, ó. Até o verdinho. Chegou no verde aqui, ó. Aí a gente vai para cá. Então, para ele saturar, nessa temperatura, vai ser 40 gramas. 40 gramas desse sal para 100 gramas de água. Fui na temperatura, né? Cheguei lá. E aqui é a quantidade de soluto para saturar a solução. Na décima, uma solução contendo 10 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 40 graus é saturado ou não saturada? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. 40. Solução contendo 10 gramas de nitrato de potássio. Tá aqui. Aqui, né? Ela é saturada ou não saturada? O que é que vocês acham? Muito alto aqui, deixa eu ver. Pontinho aqui, tá? E aí, eu posso classificar como saturada ou não saturada? A 40 graus. 10 gramas. Não saturada. Tá lá embaixo, né? Mesmo que eu venha fazer o tracejado, e ele está dizendo que é 10 gramas, a solução, ela está com um valor muito abaixo. Por que, professor, que está abaixo? Porque a 40 graus para saturar, ela vai estar aqui, ó, chegando a 70, não é isso? Ó, praticamente. Ó. Professor, Oi. para resolver essas questões de saturação, tem que olhar aquela tabelinha, né, daquela questão. Como é? Não entendi. Repete. Para resolver essas questões de saturação, tem que olhar a tabelinha lá daquela questão, né?
Nesse caso, não, porque lá da questão, ele está falando do brometo. E aqui é nitrato e o potássio. A gente vai ter que olhar sempre aqui no gráfico. Porque, ó, olha a referência que ele está dando. Ó. Ele disse que uma solução contendo 10 gramas, o nitrato de potássio, né? Nessa temperatura aqui, ó, ele é saturado ou não saturado? 10 gramas está bem por aqui, mais ou menos. Para saturar totalmente, né, nessa temperatura, é mais ou menos 70 gramas. Que eu estou fazendo tracejado aqui, ó, tá vendo? Na temperatura e a quantidade de soluto que vai ser saturado em 100 gramas. 10 gramas é muito inferior. Então, se esse valor é inferior, essa reação aqui é considerado o quê? Não saturado. Agora, se eu tivesse dito assim, a 80 gramas de nitrato, de 100 gramas a 40, é saturada ou não saturada? Aí eu estava ultrapassando, né, inclusive. Que aí seria o que nós chamamos de saturado e corpo de fundo. Né? Então, tem que fazer a relação entre a quantidade que eu tenho de referência desse elemento e o que eu vou encontrar quando eu faço esse tracejado entre temperatura e solubilidade por grama de soluto. Tá ok? Vou passando aqui. 11ª, explique como a temperatura influencia a solubilidade do nitrato de potássio. Tá falhando aí, não tá, minha voz? Então, é como falei para vocês. O nitrato de potássio, ele está vinculado a uma reação endotérmica. Como ele é endotérmico, então, quanto maior a temperatura, maior a solubilização, sempre. Se eu quiser diminuir a solubilização desse nitrato de prata na solução, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou mexer com a temperatura. Eu vou baixar, vou baixando, e aí eu vou começando a ver a existência desse soluto, no caso, nitrato de potássio. Ok? O que acontece com a quantidade do corpo de fundo de uma solução saturada de nitrato de potássio quando submetida a um aquecimento? O que vai acontecer? Ela solubiliza. Vai ocorrer a solubilidade total. Vou fazer só uma ressalva aqui, ó. Soluções saturadas com corpo de fundo, elas são instáveis. Como assim, professor? Se eu pôr para solubilizar com o aumento da temperatura, e se tiver uma pequena perturbação nesse sistema, o corpo de fundo volta. Ele vai voltar. Por quê? Porque ele já fugiu totalmente o coeficiente de solubilidade daquele elemento. A quantidade dele é 70. Se tiver 80, não adianta, não vai dissolver. Quando eu aumento a temperatura, está ocasionando aí a agitação das partículas. E as partículas, elas se agitam de maneira cinética, né? Então, eu posso até falar sobre isso, que nós temos a chamados movimentos das partículas, né? Esse movimento das partículas tem a ver com a temperatura. Então, pode ser a rotação, pode ser translação, ou até mesmo a própria energia cinética. Então, nós temos aí a relação de movimentos. Então, ela fica instável por isso. Porque se eu movimento o sistema, eu estou fazendo aqui uma interação entre as partículas e elas estão interagindo de maneira a liberar suas energias, de formar novas ligações. Mas a partir do momento que ocorre uma perturbação, um aumento demais ou diminuição demais da temperatura, ou a vibração, ou a adição de mais 1 grama desse soluto, aí o sistema desordena totalmente e a gente vai voltar a ver o corpo de fundo. Então, não esquece,
soluções saturadas com corpo de fundo e até mesmo as supersaturadas, elas são instáveis. São instáveis, ok? Deu para compreender essa parte de solubilização, gente? Solubilidade, coeficiente, concentração, essa parte de diluição, deu para entender, né? Sim. Pois vamos passando para frente. Isso daí foi que eu tinha outras questões da página 19 a 21, né, que eu tinha pedido, né? Achei algumas outras aqui. Essa daqui ficou até a resolução para bagunçar, né? Eita, professor. Porque o nosso livro é respondido, né? Bora ver essa questão bem aqui. Essa terceira. Um refrigerante contém água, gás carbônico, corantes, ácidos e diversas substâncias responsáveis pela aparência e pelo sabor. As pessoas costumam colocar uma colher, daqui a mamãe fazia demais, ó. Colocar uma colher, ó. Abria o refrigerante e botava aquela colher de adoçar café e mandava a gente botar na geladeira, que o gás não foge. Pra vocês terem ideia como a cultura é um negócio engraçado. E eu, criança, eu achava minha mãe show de bola. Para minha mãe é fera que o gás continua lá. Mas é o outro fator que eu falei para vocês, o fator temperatura, né? A pressão foi embora a partir do momento que a gente abriu lá a garrafa. Mas a gente vai colocar a colher e coloca o refrigerante aonde? Na geladeira. Lá a temperatura é baixa, as moléculas param de se agitar, então elas começam a... Lógico que vai perder, né? Mas lentamente. Então esse gás, ele permanece solúvel por um determinado tempo, óbvio, né? É o que a gente viu na questão do salmão, né? Então, bora aí. Bota lá a colher no gargalo, né? Com a intenção de evitar a perda de gás. Será que isso evita mesmo a perda de gás? Na minha época, eu achava que sim. José Atílio Vani, do Instituto de Química da USP, responde, não evita. Ele explica, o gás do refrigerante é um gás carbônico. A 30 graus, é possível dissolver cerca de 0,6 litros desse gás em 1 litro de água pura. A 10 graus, dissolve 1,2, né, de água e 1,7 é a 0 grau. Assim, o que evita a perda do gás é o ato de colocar o refrigerante na geladeira. Não existe nenhum efeito físico-químico da superfície ligada da colher. Então, eu mesmo achava que a colher, ela tinha alguma coisa na sua natureza que o gás ficava preso e voltava, ou ficava retido ali, né? Mas aí a gente estuda e nota que é tudo relacionado ao fator temperatura, né? Mais a pressão, em si é o fator temperatura. A compreensão do texto anterior, em suas informações e significado de ponto de vista químico, permite afirmar que a primeira, o refrigerante é, na verdade, uma solução aquosa resultante da mistura de várias substâncias. O que vocês acham? Refrigerante é uma solução aquosa. Um refrigerante é o quê? É uma solução aqui. Mas a solução tem um líquido e gás, né? Naturalmente, óbvio que aqui eu vou ter corantes, aqui eu vou ter o xarope, né, que dá o sabor, enfim. E o gás é outra referência, né? E aí, eu posso considerar como correta essa primeira afirmativa? Então, eu vou tomar uma água. Hein, galera? Acho que não. Deixa eu voltar para cá, para a tela. Eu me perdi. Agora, mexer no celular é complicado, né? Eu não vi. Pronto. Então, acho que não. Por quê? Quem está falando de solução aquosa. Uma solução aquosa é resultante da mistura de várias substâncias, mas é correto. Porque não tem só. Do gasoso. Justamente não tem só o líquido e o gás, né? Nós temos também sólidos. Que são, até a questão fala aqui, né? Ó. Nós temos ácidos, né? Ó, nós temos corantes, né? Então, é uma mistura realmente aquosa, né? Porque tem a presença da água. Então, a gente tem a água lá,
nós temos os corantes, nós temos ácidos e o gás, né? Então, é uma solução aquosa, é uma mistura, né, de várias substâncias. A maior parte é líquido, justamente, Vitor Hugo. A maior parte é líquido. O líquido, na verdade, é o solvente, né? A água aqui, especificamente, vai ser o solvente. E vai ter outras partes líquidas, né? Os corantes, por exemplo, e os ácidos são líquidos. Eles vão se liquefazer, se solubilizar. 2. A introdução de colher no gargalo oferece uma superfície lisa que resiste à fuga do gás, aprisionando. Isso é falso, né? Isso não existe. Isso daqui é no tempo do Simba. Vocês olharem e procurem o que é o refrigerante Simba. Vocês vão ver como é que era o Simba, que era o meu refrigerante da época. 3. Fora da geladeira, quanto mais baixa a temperatura, menor a perda de gás carbônico pelo gargalo da garrafa do refrigerante. Fora da geladeira? Se for fora da geladeira, é que vai escapar cada vez mais rápido, né? Nossa temperatura ambiente, miseravelmente, é 45 graus. Então, a gente perde muito da natureza do gás se ele não tiver aí no resfriamento, na temperatura baixa. Então, a única que nós podemos considerar como correta é a 1, ok? Apenas a 1 é considerada como correta. Tudo bem? Sim. Já está ali a resposta. Deixa eu ver aqui. Olha para o outro lado. É ilusão, professor. É ilusão. Isso não existe não, tá? Bora ver. Um estudante analisou 3 soluções aquosas de cloreto de sódio. Adicionado 0,5 gramas, né, deste mesmo sal em cada uma delas. Após deixar as soluções em repouso, em recipiente fechado, ele observou a eventual presença de precipitado e filtrou a solução, obtendo as massas de precipitação mostradas no quadro abaixo. Na primeira solução, não formou precipitado. Na segunda, já tem essa quantidade aqui. E na terceira, essa outra. Então, bora lá. O estudante concluiu que as soluções originais 1, 2, 3 eram respectivamente. A ilusão ali está dizendo isso pra gente, né? Está dizendo que aqui é insaturada, ou não saturada, como queiram, tá? Está dizendo que essa daqui é saturada, mas eu posso dizer ainda se sobrou, né? Tem precipitado. Precipitado é o mesmo corpo de fundo, tá? Você pode até colocar aí se quiser, ó. O mesmo corpo de fundo. Então, é saturada com corpo de fundo. Vou botar CF para abreviar. Saturada com corpo de fundo. E essa última aqui, ela ultrapassou totalmente, né? Então, essa daqui é considerada como sendo super saturada. Ok? E aí, a ilusão nos arremeteu à letra B. Ok? Bora analisar de gráfico. Essa de gráfico é interessante. Tem que dar uma estraladazinha, porque você tem que fazer isso daí também, tá, gente? Se alongar. A gente passa muito tempo sentado agora. Então, a gente tem que... Uns estralozinhos é bom, de vez em quando. Considere o gráfico de solubilidade de vários sais em água, em função da temperatura. Então, a gente está vendo que tem alguns que são muito solúveis quando aumenta a temperatura, e tem outro aqui que, quanto maior a temperatura, menos solúvel ele vai ser. Já dei até esse exemplo para vocês, é o sulfato de césio. Esse cara aqui, ó, ele é altamente exotérmico. Ele é totalmente, então. Tem nada a ver com o aumento da temperatura aí. Então, baseando-se no gráfico e nos conhecimentos sobre soluções, é incorreto. A gente encontra o errado. A solubilidade do sulfato de césio diminui com o aumento da temperatura. Isso é verdade, não é não? Observe aqui, ó, 100 graus, olha.
100 graus e ele continua caindo, ó. É uma descendente, né? Ele tá aqui, ó. Tá descendo, né? Então isso é verdadeiro. E nós queremos a falsa. Não é não? Letra B. O sal nitrato de sódio é mais solúvel a 20 graus. Aí vamos pro gráfico. Nitrato de sódio. Onde é que tá o nitrato de sódio? Tá bem aqui, ó. Tá aqui o nitrato de sódio, 20 graus. Eu vou tracejar até ele lá, ó. Ele é muito mais solúvel, não? Que todos os outros. Então é verdadeiro, ó. É, Sara. Na letra C. A massa de 80 gramas de nitrato de potássio. A massa de 80 gramas de nitrato de potássio satura 200 gramas de água a 30 graus. Repetindo. A massa de 80 gramas de nitrato de potássio satura 200 gramas de água a 30 gramas. Bora pro nitrato, tá aqui, não tá? Com a temperatura é 30. Bora aqui, bora ver qual a solubilidade dela a 30 graus. Bora lá, tá ruim de... Meu tracejar tá muito torto. Então ela vem bem pra cá, ó. Nesse ponto aqui, e ela vai pro 40 aqui, ó. Ele tá dizendo quanto? 80? Né? Aqui é 40. Então, quando a gente faz isso, ele tá dizendo assim, 40 gramas de nitrato de potássio para 100 de água. Essa é a solubilidade. Mas a questão está dizendo 80. É o dobro. É como se fosse aquela do 180 que a gente fez lá, né? Realmente vai dobrar, né? A questão da massa. E aí, eu considero verdadeiro ou falso? É verdade. É verdadeiro. Se é para 100 gramas, né? Se a 30 gramas era 40, se eu vou aumentar para 200 gramas de água, eu vou dobrar o valor, por isso que ficou 80. Não só vai saturar 80 porque eu aumentei. Só tem a letra D para nós, né? Como incorreta, né? Mas vamos analisar. Dissolvendo-se 60 gramas de cloreto de amônio em 100 gramas de água a 60 graus, obtém-se uma solução insaturada, cloreto de amônio, com a temperatura 60. Vou tracejar até lá. O cloreto está aqui. A saturação dele é 55 aproximadamente. (60 gramas) é considerado uma solução insaturada. E aí, gente, o que vocês acham? Na verdade, é a verdadeira, mas ela tá falsa, né? É a verdadeira, mas como a gente quer incorreta, ela é que é a falsa. A gente vai marcar a letra D. Porque se você for analisar, olha a quantidade que eu tenho para ser dissolvida. 55. Né, ó. Essa 55 aqui é a quantidade. Então, 60 gramas, ela está além, né? Ela está passando 10 gramas aí, aliás, 5 gramas da quantidade que ela pode ser dissolvida para formar a saturação. Então, não é uma solução insaturada. Ela vai ser uma solução saturada. Com CF, né? Se eu perguntar para vocês o que é o CF, é o corpo de fundo. Justo. Corpo de fundo. Tudo bem? E Sim. eu terminei as questões. Deixa eu só dar o pontapé inicial das concentrações. Pode ser? Eu vou manter a resolução, porque eu vou colocar ela resolvida. Esse slide aqui da resolução resolvido para vocês no sala de aula. Deixa eu voltar agora para a sala aqui. Pronto, o grande Vitor Hugo, Isabelle, Débora. Pessoal, a Elaine pede para que vocês liguem as câmeras. Eu vou ser repetitivo,
até meio chato, mas são normas, são regras. Aí, ó, valeu. Camisa aí do Flamengo, flamenguista, né? Eu não vou dizer qual é o meu time, não, para vocês não mangarem de mim. Não vou dizer, não. Deixa para lá. Palmeiras, Tá né? sorrindo, Vitor Hugo. O Vitor Hugo já tá sorrindo ali. Sorri não, Vitor. Que é isso, rapaz? Poxa, você... Sara, como é que tá, Sara? Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu postar outras coisas aqui. A gente não perder. Falta quantos minutos? Vixe, falta 4 minutos, mas tudo bem, dá tempo. É rapidão. Na próxima aula eu volto com esse conteúdo mais aprofundado. Vamos lá, professor. Eu também vou disponibilizar esse slide aqui, ó. Que vocês vão ver agora. Ainda não apareceu. Agora sim, né? Pois bem, vamos lá. É o capítulo 2. Deixa eu voltar aqui. Eu botei até e-mail lá também, né? Volte, moço. Travou. Para variar. Meu senhor. Voltou. Pronto, é capítulo 2, aspectos qualitativos das soluções. Aqui a gente vai entrar nos cálculos, propriamente dito. Tá ali embaixo o nosso e-mail. Ei, ele não é Bela não, tá? Vou apagar bem aqui, ó. Só atividades, provas, primeiro ano, @gmail.com.br. Esse daqui é o e-mail só de vocês. Ninguém mais tem esse e-mail, só vocês. Se quiser te mandar atividade, pode mandar por lá. Se quiser mandar pelo sala de aula, como a Sara, por exemplo, mandou esse último aqui pelo sala de aula. Né? Então, vocês podem mandar também, não tem problema, eu vejo todos. Então, vamos lá. Vamos fazer a relação aqui chamada relação massa e volume. Só vou falar disso. Nosso tempo está acabando. Concentração comum. A gente viu que é uma solução concentrada e o que é uma solução diluída. Para ser concentrada, eu vou ter mais soluto do que solvente. Para ser diluída, eu vou ter mais solvente do que soluto. Né? Então, nós temos esse parâmetro para fazer essa condição. Quando eu preciso calcular a concentração comum de uma solução, eu vou fazer a relação matemática entre massa e volume. A massa dividido pelo volume. Essa massa é considerada a massa do soluto. Inclusive, na fórmula que vocês vão ver agora, ela tem umzinho aqui, ó. Quando eu vou falar de solução, tudo que está vinculado ao número 1, tiver em 1, é soluto. Tudo que tiver vinculado ao 2 é o solvente. Não esqueçam disso. Tudo que eu trabalho que tiver massa 1, V1, T1, eu estou falando do soluto. Se eu tiver o númerozinho 2, aí eu estou falando do solvente, tá? Aí eu estou falando do solvente. Então, veja, essa relação é justamente essa fórmula que vocês têm que ter em mente, que é a massa do soluto pelo volume da solução. Aqui é o volume da solução. Massa do soluto, volume da solução. A unidade padrão tem aqui, ó. As mais comuns, mas a mais utilizada é essa, ó, grama por litro. Mas nós temos grama por ml, temos grama por centímetro cúbico, temos miligrama por litro, vai depender do autor ou questão que a gente venha trabalhar. Como eu falei para vocês, ó, o M1 é massa do soluto e o volume é o volume relacionado ao solvente na solução. Bora ver um cálculo aqui rapidão. Terminou minha aula, mas vou fazer um cálculo aqui nesse conteúdo para que vocês em casa, como se você estivesse na escola, né? Mas para quando vocês forem estudar, vocês tenham esse parâmetro. Então, veja, ó, por exemplo, ó, dissolvendo-se 4 gramas de hidróxido de sódio em água, suficiente para
1 litro de solução, a concentração será 4 gramas por litro. Qualquer porção dessa solução terá a mesma concentração. É uma informação, tá? Em relação à massa a volume, pode se calcular em porcentagem. Posso ver aqui esse cálculo em porcentagem, considerando 100 ml de solução. Aqui, o primeiro passo a ser feito é pegar essa relação de 1 litro aqui, ó. 1 litro corresponde a 1000 ml, não é? Então, faço essa relação direta. A questão deu pra gente o que? Massa, não deu? Olha a massa aqui, ó, o M1, ó. 4 gramas, não é? E agora eu vou atrás dessa porcentagem massa da concentração que ela disse que é sempre a mesma nessa quantidade de 1 litro, né? Se eu tenho 4 gramas de hidróxido para 1 litro de solução, a concentração massa sobre o volume vai ser de 4 gramas por litro. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou dizer o seguinte, esses 4 gramas que eu vejo bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, 4 gramas está dizendo que em 4 gramas está relacionado para 1 litro, não dá? Mas quanto é que é 1 litro? 1000 ml. A questão deu para a gente esse valor, ó. É uma parte da solução. Então, 100 ml aqui, eu vou ter X. Esse X é o valor que eu vou ter que calcular na porcentagem de massa que eu tenho nessa solução. Então, como é que vai ser? X vai ser igual a 4 vezes 100, dividido por 1000. Vai dar quanto aqui? 0,4, é? 0,4 gramas, né, ó. Só que não termina aqui, por quê? Porque eu quero em porcentagem. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar por 100, né, não? E aí, dando 2 voltinhas para cá, nós vamos ter aí 40% que vai corresponder a esses gramas por litro de concentração, tá? Vai corresponder a esses 4 gramas por litro de concentração. Não sei se deu para entender, foi muito rápido, tá? A gente vai fazer questões em relação a isso. Mais uma vez, volto a repetir. Eu vou deixar esse material e o do início da resolução para vocês no sala de aula. E a gente se encontra na próxima semana. Então, a atividade como é que vai ser? Vocês vão ler esse capítulo 2 e vocês vão fazer as atividades das questões. Não, das questões não, da página, professor. Você estava vacilando. Da página 35, tá? Página 35, façam as questões lá, tragam suas dúvidas, que na próxima aula eu volto com essas informações de concentração e a gente termina o nosso primeiro ciclo. Tá ok? Um abraço. Tudo de bom para todos. Se precisar de mim, pode contar comigo, gente. Podem contar comigo, tá? Estou à disposição. Até mais, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, professor. Valeu. Um abraço para todos.